Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha para o controle e organização financeira de um casal. E esta planilha, de acordo então com os registros nesta tabela, que recebe uma data, uma descrição, uma pessoa, o tipo, o valor e uma categoria. De acordo com essas informações, vamos dinamicamente, automaticamente, trazendo algumas somas, alguns resumos da renda total do casal, das despesas totais do casal, do saldo final total para o período, para os registros, também os gastos por pessoa, então quanto houve de saída por parte de uma pessoa, quanto houve de saída por parte da outra pessoa, a nível de custos, de valores, e também algumas economias para um objetivo, um valor, e quanto já foi economizado no momento, seja para um objetivo de viagem, de reserva, e assim por diante. E tudo isso vai dinamicamente acontecendo, então conforme vamos alterando valores, ou também conforme vamos alterando a seleção da pessoa que fez uma saída, que fez uma entrada de valores nos registros, também vai sendo dinamicamente atualizado. Também serve para as economias e assim dinamicamente essas interações. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre como elaborar esta planilha e estas dinâmicas. Aqui, então, temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Novamente, então, a tabela com alguns dados a nível de data, descrição, pessoa, tipo, valor e categoria. Inclusive, aqui já tem alguns registros, nos quais vamos tornar listas suspensas, menus suspensos, para facilitar a experiência de seleção, para não precisar manualmente a cada vez digitar, por exemplo, pessoa 1, pessoa 2 e assim por diante. Então, poderia, caso não tivesse nenhum registro, selecionar o intervalo de dados, abrir o menu Inserir e selecionar esta opção de lista suspensa. Aqui iria criar, por exemplo, duas opções. Então, na opção 1 poderia ser a pessoa 1, ou seja, o nome da pessoa, e na opção 2, por exemplo, pessoa 2. Aqui iria o nome da pessoa. Poderia também aplicar uma cor de estilização para cada uma das opções. Apertando em concluído, já teria a lista suspensa ou menu suspenso para ir selecionando entre as diferentes pessoas, pessoa 1, pessoa 2. Mas também poderíamos, caso já houvesse os registros, selecionar o intervalo de dados, novamente abrir o menu Inserir e a opção de lista suspensa. Assim já teria as duas opções criadas, as informações mantidas, então bastaria apenas alterar, aplicar alguma cor de estilização, e também já teria lista suspensa ou menu suspenso funcionando adequadamente. Faria o mesmo então, por exemplo, para o tipo, se é entrada, se é saída, se é economia, então selecionando, inserir, lista suspensa e aplicando algumas cores para a estilização, por exemplo. E além disso também para as categorias, também poderia selecionar o intervalo, abrir o menu Inserir, novamente lista suspensa e aplicar aqui brevemente algumas cores de estilização para cada uma das respectivas opções. E então, após esta parte, estas estilizações, agora sim vamos começar as somas, as interações do resumo geral, do gasto por pessoa, das economias e assim por diante. Muito bem, primeiro de tudo, então, renda total do casal. Aqui queremos somar todos os valores nos quais o tipo seja entrada. Então, no momento, por exemplo, para estes dados, seria este valor de R$ 6.080. Como podemos fazer isso dinamicamente? Então, aqui onde há a renda total do casal, vou digitar igual a soma C, esta função que vai realizar a soma condicional em um intervalo, ou seja, vamos analisar um intervalo, testar um critério e, se este critério for respeitado, aí sim vamos fazer a soma. Então, primeiro parâmetro da função, intervalo, o intervalo sobre o qual é testado um critério. Bom, aqui queremos basicamente testar se o tipo é entrada. Então, vou selecionar este intervalo de dados, que possui as informações de tipo, ponto e vírgula, qual é o critério? Queremos testar se o texto é a opção entrada. Então, aqui, vou abrir e fechar aspas duplas e entre elas vou digitar entrada, por exemplo. Após o fechamento das aspas duplas, novamente ponto e vírgula, então temos um intervalo que estamos testando um critério e se este critério for verdadeiro, aí sim, onde está o intervalo, onde estão os valores que desejamos somar, qual é o intervalo da soma.
Então, é basicamente esta coluna que possui os valores. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos aqui, por exemplo, então, renda total do casal, para essas informações, o valor de 6.080, que seria a soma de todas as entradas. E se algum valor for alterado, por exemplo, se aqui o salário, em vez de 3.000, fosse 4.000, 7.080, ou se alguma outra informação, ao invés de ser, por exemplo, economia, fosse entrada, 6.380, e assim por diante vai sendo dinamicamente atualizado. Muito bem, seguindo agora de forma semelhante, despesas totais do casal. Uma regra bastante parecida, porém vamos testar um critério diferente. Então aqui igual a soma C, seleciona a função, intervalo, vamos testar então nesta coluna, da linha 2 até a linha 16, no momento. Ponto e vírgula, agora o critério, entre aspas duplas, queremos testar se o texto, se o tipo, a opção é saída. E após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula, e se este critério for verdadeiro, onde está o intervalo da soma? Está na coluna I, no momento da linha 2 até a linha 16. Fechando parênteses e apertando Enter, despesas totais no momento, então, totalizando 2.570, correto? Se, por exemplo, eu mudasse aqui um valor, então, por exemplo, se aqui fosse saída, 3.070, por exemplo, e assim, dinamicamente, iria sendo atualizado. E para o saldo final total, bastaria então aqui igual renda total do casal menos despesas totais do casal. Então, aqui neste exemplo, teria um saldo final positivo de 3.510 para estes exemplos. Muito bem, agora os gastos por pessoa. Aqui é bastante interessante, vamos testar dois critérios. Vamos primeiro testar se é um tipo saída e depois testar qual é a pessoa, caso seja saída, para assim somar os gastos por pessoa. Aqui então, como teremos mais de um critério, digito igual a soma Cs, esta função que soma o intervalo dependendo de vários critérios. Então, selecionando a função, e agora, primeiro é o intervalo da soma, então, onde estão os valores. Seleciona, então, coluna I, da linha 2 até a linha 16, para este exemplo. Ponto e vírgula, e agora teremos o padrão, então, por exemplo, intervalo do critério e o critério. Então, primeiro, teste que faremos. Queremos testar se é uma saída, se é um gasto. Então, o intervalo dos critérios está aqui no tipo. Ponto e vírgula, e o nosso critério, queremos testar se esse tipo é saída. Então, entre aspas duplas, saída, após o fechamento das aspas duplas, ponto e vírgula. Intervalo de critérios 2, qual é o segundo teste? Bom, queremos aqui testar se essa saída foi feita pela pessoa 1, pois nos gastos por pessoa, a primeira regra, estamos fazendo gastos da pessoa 1. Então, temos o intervalo, ponto e vírgula, qual é o critério? Então, entre aspas duplas novamente, aqui, pessoa 1. Fechando parênteses, então, em resumo, estamos testando se é um tipo de saída de valor e estamos testando se foi feito pela pessoa 1. Se ambos os critérios foram respeitados, aí vai somar o valor que está na coluna I, no intervalo da soma. Fechando parênteses e apertando Enter, então, por exemplo, gastos da pessoa 1, temos aqui, vamos somar para testar, então, por exemplo, no momento, 1.850, correto. Se alterar, por exemplo, alguma saída que era da pessoa 2 virar da pessoa 1, também já vai sendo dinamicamente atualizado. Muito bem, para a pessoa 2, utilizaremos a mesma lógica. Então, igual a soma Cs, para somar de acordo com vários critérios, intervalo da soma está na coluna I, ponto e vírgula, primeiro critério, vamos testar se o tipo é saída, ponto e vírgula, e vamos testar também se essa saída foi feita pela pessoa 2. Fechando parênteses, apertando Enter, já temos também dinamicamente os gastos da pessoa 2. No momento, por exemplo, seria este valor de R$ 720. E se algo mudar, por exemplo aqui, vou mudar este valor, 920 e assim por diante, ou também se mudasse de pessoa 1 para pessoa 2 em algum dos exemplos de saída, também já seria dinamicamente atualizado. Muito bem! E se você está gostando até o momento da didática e dos conteúdos desta aula, aproveite e deixe um like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. E agora então, para as metas, podemos fazer o seguinte, queremos basicamente analisar se o tipo é economia
E também podemos testar se a categoria é viagem ou reserva, por exemplo, e aí sim, somar. Então, vamos lá. Igual a soma Cs, soma o intervalo, dependendo de vários critérios, seleciona a função, intervalo da soma. Se todos os critérios forem respeitados, onde estarão os valores que iremos somar? Na coluna I, no momento da linha 2 até a linha 16. Ponto e vírgula. Primeiro critério, então, intervalo de critérios, vamos primeiro testar se o tipo é economia. Então, seleciono o intervalo, ponto e vírgula, qual o critério? Entre aspas duplas, economia. Após o fechamento das aspas, ponto e vírgula, segundo teste, vamos testar, então, neste intervalo, se a categoria, ponto e vírgula, é, por exemplo, neste momento, viagem. Então, entre aspas duplas, viagem. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos, por exemplo, valor atual 300, correto? Se eu mudar, por exemplo, para 500, ok, perfeito. Ou se esta outra economia de 250, ao invés de reserva, fosse para viagem, por exemplo, viagem, 550. Muito bem, e agora então, para reserva, vamos basicamente replicar esta lógica. Então, igual a soma Cs para testar vários critérios, intervalo da soma, então, onde estão os valores, ponto e vírgula, primeiro critério, queremos testar se o tipo é economia, ponto e vírgula, e o segundo critério, então vamos testar se uma categoria, ponto e vírgula, no momento é reserva, fechando aspas, fechando parênteses e apertando Enter, então 250 nesta economia de reserva. Se mudar o valor, já atualiza, ou se mudar aqui, por exemplo, esta economia de 300, se ela for para reserva, digamos, já é atualizada também. E dessa forma, então, aprendemos um pouco mais sobre a função soma-C, função soma-Cs e também a utilização de listas suspensas ou menus suspensos no Planilhas Google. E se você gostou dessa aula, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.